Olá, na aula de hoje vamos estudar a teoria dos conjuntos e a classificação dos números. Não se esqueçam de se inscrever no canal e enviar as suas dúvidas. Espero que todos tenham uma ótima aula. Histórico. Conjunto numérico é um conceito simples e fundamental na matemática. E esse conjunto surgiu com a história da matemática e dos números. O primeiro conjunto numérico que surgiu foi o dos números naturais. Supõe-se que, por exemplo, para registrar a quantidade de animais de seu rebanho, associou a cada animal uma pedra. E são os números que usamos para contar as coisas. É porque o homem ele começou a criar os animais e não queria perder a quantidade do seu rebanho. Então ele pegava uma pedra, colocava numa sacola, conforme cada animal ia entrando dentro do cercado do seu quintal. E aí ele começou a contar como números naturais. Então, conforme foi explicado, o primeiro conjunto numérico que surgiu foi dos números naturais, que são números inteiros positivos que se agrupam num conjunto chamado N, composto de um número ilimitado e infinito de elementos. Então, N é igual 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. A função dos números naturais é contar e ordenar. Sempre que o símbolo asterisco aparecer, devemos excluir o elemento zero do conjunto. Então, se eu tenho N asterisco, o zero não entra na contagem, né? no conjunto. Perceba que o zero foi excluído do conjunto N. O conjunto dos números naturais permite a aplicação de todas as operações matemáticas. Mas quando o homem viu que algumas operações tinham resultados que não eram necessariamente positivos ou inteiros, com a evolução da matemática, ele teve que criar novos conjuntos numéricos. Tem que ver o que tem no mercado e investir. Então, conforme foi explicado, o primeiro conjunto numérico que surgiu foi dos números naturais, que são números inteiros positivos que se agrupam num conjunto chamado N, composto de um número O próximo conjunto que nós temos são os chamados dos números inteiros, que são representados pela letra Z. É o conjunto formado por números inteiros positivos e negativos e pelo zero. Então, temos Z, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, também é um conjunto infinito. Se usamos o Z asterisco, temos o conjunto dos números inteiros não nulos. Perceba que o zero foi excluído do conjunto Z. Se usamos Z com sinal positivo, é porque são os inteiros não negativos. E o Z com sinal negativo é o conjunto dos inteiros não positivos. Se usarmos com o sinal positivo e asterisco, são os números inteiros não negativos, sem a inclusão do zero. E o Z com sinal negativo
E o asterisco são os inteiros não positivos sem o zero. Aqui temos a representação no diagrama de Venn dos conjuntos dos números inteiros e dos números naturais. Você pode observar que os naturais estão contidos nos números inteiros e os números inteiros positivos são iguais ao conjunto dos números naturais. Propriedade dos números inteiros. A propriedade 1 diz que a soma de dois números inteiros quaisquer é sempre um número inteiro. Propriedade 2. A diferença entre dois números inteiros quaisquer é sempre um número inteiro. Por exemplo, 10 mais 12 menos 6 mais 7. 10 mais 12 é igual a 22, menos 6 mais 7. 22 menos 6 dá 16, mais 7 igual a 23. Propriedade 3. O produto de dois números inteiros quaisquer é sempre um número inteiro. 120 mais 2 vezes 14, menos 63. Primeiro a gente resolve a multiplicação. Então, vai ficar 120 mais 28 menos 63, que dá 120 mais 28, 148 menos 63, igual a 85. Continuando, a propriedade 4 dos números inteiros afirma que a divisão entre dois números inteiros nem sempre é um número inteiro. E a partir disso, o homem teve que criar o conjunto dos racionais, que se chama Q. Um exemplo bem simples é se você tiver um chocolate inteiro, e quer dividir para duas pessoas. O que vai acontecer? Cada pessoa vai ficar com metade do chocolate, ou 0,5 do chocolate. Então, esse exemplo aí, eu sugiro que vocês parem os slides, parem o vídeo, observem, escrevam no papel e resolvam essa expressão. Então, nós temos assim: 17 dividido por 24 avos mais menos 5 dividido por 6. 5 sextos, né? É igual a 17 menos 24 menos 5 sextos. Para resolver essa conta, você tem que fazer o MMC entre 24 e 6. O MMC de 24 e 6 é 24. E aí, resolvendo todo o cálculo, como eu disse, você vai tentar fazer isso no papel. Se tiver dúvida, me mande mensagem no canal. E o resultado é menos 1/8. Então, vimos que nem sempre uma conta com números inteiros acaba resultando em um número inteiro. E aí, a partir disso, o homem teve que criar os números racionais, que são os números que podem ser escritos na forma de fração. Esses números podem também ter representação decimal finita ou decimal infinita e periódica. Vejam os exemplos abaixo. 0,333 é uma decimal infinita e periódica, que é o resultado da divisão de 3 por 9. 0,24141 é igual a dízima, né? 239 dividido por 990. 0,2 é 2 décimos, 0,06 é 6 centésimos, 2,173 é 2.173 dividido por 1.000. E 2,77 é fruto da divisão de 25 por 9. Diante dos exemplos anteriores,
podemos tirar algumas características dos números racionais que são representados pela letra Q. Todos esses números fracionários, decimais exatos, dízimas periódicas e inteiros formam o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é uma ampliação do conjunto dos números inteiros. A soma de dois números racionais quaisquer é sempre um número racional. A diferença de dois números racionais quaisquer é sempre um número racional. O produto de dois números racionais quaisquer é sempre um número racional. E o quociente de dois números racionais quaisquer, sendo divisor diferente de zero, é sempre um número racional. Após o conjunto dos números racionais, temos os números irracionais, representados pela letra I. Os números irracionais são decimais infinitas e não periódicas. Ou seja, são números que não podem ser escritos na forma de fração, que a fração é a divisão de dois inteiros. Por exemplo, a raiz de 2. Vejam o resultado, façam na sua calculadora depois. A raiz de 2 é igual a 1,41, 42, 13 e assim por diante. É uma decimal infinita. A raiz de 3 é uma decimal infinita, a raiz de 5, a raiz de 7, a raiz de 11. O número π. Então, são decimais infinitas e não periódicas. Em síntese, representando os conjuntos dos números num diagrama, nós temos ali o círculo vermelho N, que são os números naturais, que estão contidos no Z, nos números inteiros, que estão contidos no Q, nos números racionais. E temos os números reais, que são todos esses números, com o conjunto I, que são os irracionais, que são as dízimas infinitas não periódicas. Esse diagrama é bom para você ter uma visualização de todos os conjuntos que existem. Lembre-se que vocês não vão estudar agora, mas também existem os números chamados de complexos. Espero que tenham gostado da aula. Aqui nós temos as ideias iniciais dos conjuntos numéricos. Muito obrigado pela sua participação, sucesso nos seus estudos e não desanimem. Não se esqueçam também de apertar o sininho do like e se inscrevam no canal e enviem as suas dúvidas.